Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Vamos estudar a última lição desse trimestre, a lição de número 13, cujo título é A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. Nessa lição nós vamos aprender sobre qual é a grande expectativa e a maior esperança de todos os crentes que são salvos na pessoa de Jesus Cristo, porque quando Jesus esteve na terra, viveu aqui e nos ensinou a sua palavra, ele morreu por nós, e já estudamos nesse trimestre sobre o resultado do sacrifício de Cristo e a salvação que ele nos ofertou, mas o fato é que Jesus também ressuscitou. E quando ressuscitou, ele ainda por uns dias ensinou aos discípulos que aqui estavam, até que em um momento ele estava com os seus discípulos e despediu-se deles. E o texto diz que ele foi sendo elevado aos céus e então, quando ultrapassou as nuvens, foi oculto aos olhos daqueles que estavam. E os discípulos ficaram perturbados porque eles não queriam perder a presença de Jesus Cristo com eles, mas eles tiveram a aparição de anjos que lhes disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, e do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele também voltará. Porque o próprio Jesus havia ensinado aos seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso a vocês. Eu vou preparar lugar, e então eu voltarei e virei vos buscar para vos levar para mim mesmo, a fim de que aonde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, Jesus havia prometido aos discípulos que ele voltaria. E a sua morte e ressurreição, a morte foi para conquistar a nossa salvação e o direito de nós estarmos ao lado dele. E a ressurreição foi para demonstrar que ele tem poder sobre a morte, mostrando que ele não só ressuscitou a si mesmo vencendo a morte, como também terá poder para ressuscitar todos aqueles que morreram. E por isso o apóstolo Paulo usa a expressão os que dormem em Cristo, porque são aqueles que morreram na esperança da salvação, mas que, assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo, ele também nos ressuscitará, e isso é uma promessa e uma garantia. Do mesmo modo que Jesus venceu a morte e está vivo, também todos os que morreram em Cristo e na esperança da salvação serão ressuscitados. E o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que ele virá e ao som de trombeta, e ele virá buscar a sua igreja, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que desde Abel até o último crente que falecer antes da vinda de Jesus Cristo, que estavam aguardando a promessa de Deus, eles serão ressuscitados como Jesus Cristo foi, já em corpo glorioso, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Arrebatados aí é uma palavra que quer dizer tomados com muita força, como alguém toma com muita velocidade e força alguma coisa, arrebatando da mão de outra pessoa. Assim Jesus levará a sua igreja e nos tirará da terra para que nós possamos, como ele disse, viver para sempre com o Senhor. De maneira que a ressurreição de Cristo é prova e garantia de que ele vai vir buscar a sua igreja, e a sua ascensão é apenas uma representação da esperança que nós vamos ter, que nós temos, que o mesmo Jesus que foi também voltará para buscar a sua igreja. Então os anjos disseram: o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. E é nessa esperança que nós estamos vivendo cada dia, sabendo que aqui não é o nosso lar definitivo, mas que nós aguardamos a qualquer momento
a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, para nos levar para morarmos para sempre com o Senhor, de maneira que nós viveremos a vida eterna com Jesus Cristo, reinando com Ele, ao lado do Mestre, fazendo a sua vontade, vivendo uma vida sem pecado e agradando completamente a Deus, como igreja, como salvos, como os remidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vale a pena nós vivermos uma vida que agrada ao Senhor, vale a pena nós lançarmos fora tudo aquilo que desagrada a Deus, vale a pena nós vivermos uma vida conforme aquilo que a palavra de Deus nos orienta, para que nós possamos estar prontos, preparados, a fim de que o arrebatamento da igreja não nos pegue de surpresa, mas que nós possamos fazer a oração última do Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós estamos desejosos de subir e morar para sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos, até o próximo trimestre, se Deus nos permitir.